Pra mim, uma das piores coisas da vida é ter que lidar com os fantasmas de tudo aquilo que deveria ter sido. Nossa, não tem coisa que eu acho que seja pior do que a gente ficar martelando na cabeça tudo aquilo que a gente sente que deveria ter sido. E preciso dizer pra vocês que durante boa parte da minha vida esses fantasmas me acompanharam. Quando a gente nasce, tem um período da nossa vida, enquanto a gente é bonitinho, fofinho, que as pessoas até poupam a gente das expectativas delas, né? Elas estão mais interessadas em ver o que a gente tem a dizer, elas respeitam mais o nosso espaço, elas têm mais cuidado com como elas falam conosco. Só que isso começa a mudar, né, a partir do momento que a gente, sei lá, completa 6, 7 anos de idade, começa a trocar dente, a carinha de criança, de criancinha fofa, começa a dar espaço para um rosto de uma criança em crescimento, né? E essa criança que acabou de começar a ler e que ela agora tem provas na escola e agora ela tem notas na escola. Então, a partir desse momento aí, é quase como se a gente tivesse passado por uma prova de fogo, uma transição, uma cortina de fogo, que a partir daí a gente começa a ser julgado por tudo que a gente faz e as expectativas são muito claras a respeito do que as pessoas querem da gente. E, cara, vai depender da criação de cada pessoa, se essa criança vai crescer acreditando mais nela mesma ou se ela vai crescer acreditando que o que as pessoas estão falando para ela é mais importante do que o que ela mesma pensa sobre ela mesma. E comigo o processo foi bem assim. Eu cresci me sentindo muito errada e sentindo que eu precisava, sim, ouvir o que as pessoas estavam falando de mim. Mesmo quando o que elas estavam falando não era gentil, mesmo quando o que elas falavam não fazia muito sentido para mim, não parecia ser verdade. Ainda assim, eu levava em consideração o que as pessoas estavam dizendo, porque eu fui levada a acreditar que o que essas pessoas estavam dizendo fazia muito mais sentido do que o que eu achava que era verdade. Difícil, né? Muito difícil isso. E assim eu fui crescendo, assim eu fui levando a minha vida, né? Eu lembro que nos meus primeiros contatos profissionais, assim, eu me lembro que as pessoas, elas projetavam expectativas do que elas achavam que era bom pro meu futuro em mim, né? Então, era muito comum eu ouvir coisas do tipo: ah, ela vai estudar fora, ela vai morar fora, ela vai fazer mestrado fora, ela vai fazer universidade fora. E era, confesso, que um peso muito difícil de carregar, porque não importa para onde eu fosse, né, que obviamente quando a gente é jovem, a gente não tem muita ideia do caminho que a gente quer seguir, a gente só pega o primeiro caminho que alguém mostra pra gente, né, e diz: olha, você tem que estudar, você tem que fazer faculdade, você tem que trabalhar. Então a gente vai, pega esse caminho e a gente vai seguindo sem parar para se questionar muito se é o que a gente quer. Bom, eu digo isso para algumas pessoas menos privilegiadas como eu. Eu acredito que para quem teve a oportunidade de, antes de entrar na faculdade, tirar um ano sabático, viajar, fazer um intercâmbio, isso deve ter sido maravilhoso, mas não foi o meu caso, né? Eu tinha um direcionamento muito claro de que eu precisava sair da escola, já entrando na universidade, já entrando no mercado de trabalho, porque essa era a expectativa que se tinha a respeito de mim. Mas assim, mesmo trilhando esse caminho do que eu acreditava que era o caminho a ser seguido, eu ainda sentia que eu não tinha muito rumo, assim, eu só ia seguindo. E a sensação que eu tinha era de que, enquanto eu me distraía estudando aqui, trabalhando ali, era como se eu estivesse me distanciando desse futuro que as pessoas idealizaram para mim. Eu pensava, eu podia estar me divertindo, ou fazendo alguma coisa, ou achando que eu estava construindo meu futuro profissional, e de repente eu parava e pensava: nossa, mas que horas eu vou começar a pensar em mudar de país? Que horas eu vou procurar um mestrado para estudar fora? Porque eu devo fazer isso, né? Todo mundo já disse que isso é uma coisa que eu devo fazer. E era muito doido, porque eu tinha esses momentos que eu ficava assim:
nossa, eu preciso correr atrás de ir morar fora, de estudar fora. Ao mesmo tempo eu começava a pesquisar e aí eu perdia o foco, deixava pra lá, pensava, ah não, depois eu vejo isso e seguia com a minha vida. Só que foram vários momentos na vida que eu parava e dizia, meu Deus, mas eu não tô fazendo o que eu tinha que estar fazendo, eu tinha que estar procurando ir morar fora. Foi muito doido, porque teve um dado momento, depois de me cobrar muito ir atrás disso, teve um momento que eu parei e comecei a questionar. E é essa pergunta, né, do título do vídeo, a pergunta que muda tudo. A pergunta que mudou a minha vida completamente. Eu comecei a questionar por que que eu não estava realmente indo atrás daquilo, se aquilo realmente era pra mim, né? Tipo, se morar fora é algo que todo mundo me vê fazendo e é algo que eu com certeza dou conta de fazer e deveria fazer, por que que eu não tô fazendo? Aí eu comecei a me questionar, é porque eu tô me sabotando? Porque era alguma coisa que, é óbvio, é muito certo de que daria muito certo, e eu tava só me sabotando, não querendo ver o quanto que isso poderia dar certo? Ou será que isso não era algo que eu realmente queria? Meus queridos e minhas queridas, esse foi o momento em que a minha cabeça começou a se abrir para o autoconhecimento. Foi o momento que eu me dei conta de que eu precisava questionar na minha vida o que, e aí a grande pergunta, né? A pergunta que realmente mudou completamente a minha vida. O que dentro dessas expectativas é realmente meu? O que é realmente meu? E o que é expectativas dos outros sobre o que eles achavam que era legal fazer, mas que não necessariamente era o que me faria mais feliz. Cara, eu acredito que, assim, toda pessoa precisa passar por esse momento na vida. Eu acredito que tem pessoas que, desde uma idade muito jovem, têm essa percepção do que é realmente importante para si, do que realmente tem a ver consigo, o que realmente faz feliz, o que realmente é da gente pra gente. Mas eu sei que tem muita gente por aí que tá vivendo para cumprir a tabela de um planejamento alheio a respeito da nossa vida. Cara, isso é triste, né? Eu acho triste. Como que a gente chegou, como que a gente esteve tão vulnerável na nossa vida ao ponto de achar que existe alguém fora da gente que entende mais do que é melhor pra gente do que a gente mesmo? Como? E eu sei, eu não tô querendo arrumar culpados, né? Eu não tô querendo arrumar culpados, eu não tô querendo dizer que a gente tem culpa de nada, eu não tô querendo dizer que nossos pais têm culpa de nada, mas infelizmente é assim que funciona para muita gente. A gente fica vulnerável de um ponto, né, de uma maneira que a gente realmente acredita que o que os outros estão dizendo é realmente o que a gente deve levar para nossa vida. E eu tô aqui para te dizer que não precisa ser assim. Foi assim comigo durante muito tempo da minha vida, eu diria que uns, sei lá, 27 anos da minha vida foi assim. 28 anos da minha vida foi assim. E, aliás, não, minto. Eu diria que foi uns 30 anos da minha vida assim. Foi uns 30 anos da minha vida assim. Sabe por que não vale a pena você seguir cumprindo a agenda, o planejamento das outras pessoas para nossa vida? É porque no fundo, não são eles que vão viver o que eles estão projetando na gente. É a gente que vai viver. E se o que eles estão projetando na gente, e se o que eles estão querendo pra gente não for algo que preencha a nossa alma, a gente vai continuar, a gente vai fazer, a gente vai cumprir a tabela, a gente vai dar um check em todas as coisas, se a gente se empenhar muito, e no fim a gente vai perceber que ainda fica um vazio enorme. E aí esse vazio pertence a quem? Esse vazio é todo seu. Eles já estão lidando com o vazio deles. Então, toda essa conversa é para compartilhar contigo o marco inicial do meu processo de autoconhecimento, do meu processo de investigação sobre mim mesmo. Porque essa pergunta, né?
O que daquilo que era uma promessa para minha vida realmente era meu ou era para mim? Essa pergunta desencadeou uma série de outras perguntas que eu não sabia responder, tá? Se eu dissesse para você que de cara eu sabia o que era para mim, o que não era para mim, eu estaria mentindo para você. Não é assim que funciona. A gente não tem essas respostas de imediato quando a gente formula as perguntas. É por isso que a gente entra num processo de autoconhecimento. Um processo que eu gosto muito de chamar, que é um processo de autoinvestigação. É um processo como se a gente estivesse se tornando cientistas de nós mesmos. A partir desse momento, eu comecei a questionar muitas coisas, por exemplo. Beleza, eu já entendi que se eu não fui atrás de morar fora ainda, é porque talvez eu não queira morar fora. Pelo menos não nesse momento da minha vida. E aí eu comecei a me questionar, se eu não quero morar fora neste momento da minha vida, o que então que eu quero fazer da minha vida? O que me deixaria feliz? O que me deixaria em paz? O que me faria sentir realizada? O que faria me sentir completa para que eu não tivesse que sentir o tempo inteiro que está faltando alguma coisa? Então eu tive que iniciar uma investigação. Eu sabia como fazer? Eu não tinha a menor ideia. Eu vou ensinar isso aqui nesse vídeo agora? Vou não. Você vai ter que aguardar os próximos. Vai ser uma conversa, uma explosão de cabeça por vídeo, porque tudo de uma vez também não dá. Então, para hoje, o meu convite para você é esse: que você observe a sua vida, os caminhos que a vida tem te levado, os caminhos que você acredita que deve seguir. Quem te falou sobre esses caminhos? São caminhos que são motivados de forma intrínseca, você mesma te guia a seguir esses caminhos, ou você está trilhando o caminho que alguém te falou para seguir. Se você percebeu que esse caminho que você está trilhando, essas escolhas, essa vida que você está vivendo, ela é mais uma promessa feita por alguém fora de você, talvez seja o momento de você se fazer essa grande pergunta. O que dentro do que acontece na tua vida é realmente teu? É realmente pra ti? Porque não cai nessa de pensar que, mas todo mundo vai ficar feliz se fizer faculdade, tiver um trabalho legal, casar, tiver um carro, uma família, um apartamento próprio. Às vezes, as pessoas querem fazer coisas diferentes. Às vezes, as pessoas querem empreender ao invés de conseguir um bom emprego. Às vezes, as pessoas querem viajar o mundo ao invés de comprar um apartamento. Às vezes, as pessoas querem ter um relacionamento, mas não querem ter filhos. Às vezes, as pessoas querem ter filhos, mas não querem relacionamento. Cara, tem tantas possibilidades e é um erro a gente achar que a mesma fórmula vai fazer todo mundo feliz. Então, se a mesma fórmula não faz todo mundo feliz, por que você vai aceitar a fórmula de um terceiro para tentar fazer encaixar na tua vida? Esse não é o caminho. Eu não quero te causar uma crise existencial, embora seja um pouco inerente a esse processo da gente se questionar, da gente se investigar. Se você tá nesse vídeo, eu imagino que você já tem uma pulguinha atrás da orelha de que tá querendo começar a entender melhor você mesmo e a vida. Não vou te enganar e dizer que o caminho do autoconhecimento é cheio de flores, colorido, poético o tempo inteiro, porque não é. O caminho do autoconhecimento, ele é um caminho recompensador. É isso que eu sinto sobre a minha experiência. É um caminho que por vezes é doloroso, por vezes a gente se sente perdida, mas em todos esses momentos de dor e de estar perdida, eu nunca desejei não ter passado por esse processo. Eu nunca desejei estar, como é que eu posso dizer? A gente costuma dizer que quem inicia o processo de autoconhecimento está despertando, né? Então eu vou usar o termo adormecendo como oposto a quem despertou. Em nenhum momento da minha vida eu questionei se eu deveria estar adormecida ainda, porque despertar, ir em busca de mim mesma, de me conhecer, de me investigar, por mais que não seja um caminho fácil ou suave ou divertido, para mim é um caminho recompensador, é um caminho que me faz sentir que eu tô
cada vez a um passo mais perto de manter a minha alma em paz, de oferecer para a minha alma aquilo que ela precisa para se sentir completa. Meu nome é Dani Lima, eu sou professora, pedagoga, astróloga e criadora de conteúdo, e nesse canal a gente vai conversar sobre desenvolvimento pessoal, mais especificamente sobre a busca pelo autoconhecimento. Se você curtiu essa reflexão e se sente pronto ou pronta para mais reflexões assim, não deixa de acompanhar o canal, vem muita coisa boa por aí. Já aproveita também para deixar o seu like e um comentário para eu saber que eu não estou aqui falando sozinha. Um abraço e até o próximo vídeo.